Bom dia, igreja! A paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos início a mais uma série da semana. Semana passada falamos do Pai. Hoje, nessa semana, vamos falar do Filho. Sim, Ele mesmo. Quem é Jesus? Cristo Jesus. Ele veio ao mundo, fez-se carne e habitou entre nós. Quem é esse Deus que se fez homem para andar entre nós e para viver como a gente, conhecer o que a gente conheceu, nossas dores, nossos medos, nossos anseios, e assim ir para a cruz e levar sobre ele todos os nossos pecados. Acredito que Cristo Jesus viu algo além em nossa humanidade, assim como Deus vê todos os dias. Ele pôde ver e sentir exatamente tudo aquilo que a gente sente. Se você tem medo, Jesus teve medo. Se você tem ansiedade, Jesus teve ansiedade. Se você tem depressão, Jesus tem depressão, teve depressão também. Jesus veio no Getsêmani, quando olhamos para Jesus, quando ele pede aos três que ele separa para orar, estar com ele vigilante, se orando. Jesus, ele se separa em um local e começa a orar e a clamar, pedindo a Deus que, se possível, aquilo ali passasse dele. Ou seja, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medos, anseios, tudo Jesus passou em nosso lugar e junto a nós também. Ele passou por tudo. Não ficou um só sentimento sem que Jesus não tivesse passado. Passou vontades, passou necessidade, passou de tudo. Mas vamos embarcar na pessoa de Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Este estudo ele é focado na identidade, autoridade e na postura inabalável de Jesus diante das oposições. É isso que nós vamos começar a semana aprendendo. Nós vamos iniciar uma semana inteira só sobre a pessoa de Jesus. Jesus não buscava validação externa. Sua segurança vinha da consistência plena de sua missão e da sua filiação divina. Jesus sabia quem ele era, sabia qual era o propósito da sua missão e por isso ele não botou o galho dentro. Ele arregaçou as mangas, foi lá, fez e ainda foi crucificado e hoje reina sobre todos nós. Dia 1, nós vamos falar sobre a consciência da identidade. O start, o início. O foco aqui é o autoconhecimento de Jesus. Desde a infância, o início do seu ministério, ele sabia quem ele era. Ele sabia para o que veio. Ele sabia qual era a missão que ele tinha que executar. Lucas 2, 49. Por que me procuras? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ou seja, o contexto aqui é Jesus aos 12 anos, ao qual Maria e José estavam procurando ele, porque ele estava lá na casa de Deus, lá no templo, pregando, ensinando. Já aos 12 anos de idade, ele já sabia qual era a sua missão, para o que ele veio. Jesus não veio para brincadeira, ele veio para cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai dele. E ele sabia disso. Aos 12 anos, Jesus usa o termo meu Pai, distinguindo sua origem divina da terrena, ou seja, ali onde ele estava na casa de Deus, no templo, fazendo o quê? Levando a mensagem, pregando o evangelho. Já assim, de cara, com 12 anos de idade. Eu com 12 anos não sabia nem distinguir o que era chocolate, o que era bombom. Não sabia nem distinguir. Mas Jesus foi ensinado e ele sabia qual era a missão dele. E por saber qual é a sua missão, ficou mais fácil. Não que ele tenha gostado do que foi fazer,
que era morrer na cruz, mas ele sabia qual seria o resultado disso. Para hoje, eu e você estarmos aqui, ó, ouvindo a mensagem, lendo a mensagem, aprendendo diretamente da fonte, que são as Sagradas Escrituras, aprendendo de quem? De quem é Ele mesmo, Cristo Jesus. Sua propriedade, sua propriedade deve ser a vontade de Deus. Mesmo que sua família ou sociedade não compreendam sua vocação de imediato. Ou seja, tem um contexto de Lucas, que eu vou até ver se eu encontro ele aqui, que diz o seguinte, se eu não me engano, acho que é Lucas capítulo 14, se eu não me engano, né? Vamos deixar bem claro. Porque às vezes a gente se engana, né? Nossa mente às vezes falha. Se eu não me engano, é Lucas capítulo 14, versículo 26. Se eu não me engano, vamos ver aqui, ó. Isso mesmo. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece, ou entristece, ou deixa chateado a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda os da sua própria vida, e ainda aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aqui nós vemos claramente Jesus dizendo: aquele que quer me seguir não aborrece seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua sogra, seu sogro, seu marido, seu filho, em prol do meu nome. E não aborrece até o seu próprio corpo, não serve para ser meu discípulo. Ou seja, fazer a vontade de Deus é o nosso maior prazer. E por isso, entendemos que, fazendo a vontade de Deus, muitas das vezes as pessoas não vão gostar de estar do nosso lado. Quantas pessoas, após o momento que você se converteu, se afastaram? E ficaram, tá chato, hein? Tá crente agora tá chato, coisa chata. Você não pode falar mais nada, que tudo é pecado, tudo é ruim. E essas pessoas foram se afastando, se afastando, se afastando, mas elas não foram se afastando porque você estava fazendo a coisa certa, também. Mas elas foram se afastando pela sua própria vergonha, por ver que dentro delas não houve mudança nenhuma. E isso aí é categórico para a gente entender que estamos no caminho certo. Quem está no caminho certo, quem está no caminho do Senhor e não aborrece pelo menos uma pessoa do seu lado, a pessoa não fica chateada pela sua atitude, tu tá, ó, no meio dela ali, ó, farinha do mesmo saco. Então, quando a gente está na contramão do que todo mundo faz, tá todo mundo fazendo, eu tô na contramão. Tá todo mundo fazendo, eu tô na contramão. Tá todo mundo fazendo, eu tô na contramão. Se você tá ali, ó, na mesma mão, que o problema tá em você, meu irmão. O problema tá em você, minha irmã. Então, se você tá na contramão, tudo é certo. Agora, se tu tá indo junto, no embalo, tá ali, ó, no mesmo balaio, vai pra Jesus, se converte. Mateus 3,17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Antes de qualquer milagre, Jesus recebe a afirmação do Pai. A identidade precede a atividade. Ou seja, aqui o contexto é: Jesus chega no Jordão, conversa com João, pede a ele para ser batizado. João começa ali, ó, não, eu preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala, cara, não é a hora ainda, vamos fazer aqui o que o paizinho mandou fazer? Vamos ali, vamos fazer o que é certo. Vamos seguir o plano. Segue o plano que dá bom. Se não seguir o plano, segue que dá bom. Então, Jesus é batizado por João Batista e depois que Jesus é batizado, Deus desce como uma pomba, o Espírito Santo, e diz: esse é o meu filho, em quem me compraz. Ou seja, esse é o meu filho, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho satisfação, a quem é meu filho mesmo, meu filho. Você imagina você ouvir do próprio Deus falando assim, ó, essa daí é minha filha, ela faz a minha vontade. Caraca, cara, olha,
Se um dia eu ouvir isso de Deus, eu vou ficar muito feliz. Mas muito feliz mesmo. É o que eu mais quero, que ele diga para mim que eu faço a vontade dele. Porque não adianta nada eu agradar esse mundo inteiro e não fazer a vontade de Deus. Se eu tô nesse mundo é para fazer a vontade dele. E é isso. E tá tudo perfeitamente bem. Então, aqui, antes de acontecer o que Jesus iria fazer, que era o quê? Ir ser levado no deserto para ser tentado 40 dias pelo o inimigo lá, o Demogorgon, o Satanás. Antes de Jesus ser tentado por Satanás, que você vê que logo depois o capítulo 4, ali começa já a tentação de Jesus. Jesus é levado ao deserto, fica 40 dias lá, e esses 40 dias ele pega e fica lá jejuando, e quando chega o 39º, quase 40º dia, Jesus e Satanás chegam lá, tá muito quietinho, vou fazer um barulho na vida dele aqui, ó, para ele poder desequilibrar, porque tá fácil. Porque esse deserto aqui tá fácil. Vou dar um sonda-me aqui nele, um sonda-me Senhor aqui nele, para ver se ele cai. Vou fazer uma tentaçãozinha aqui para ver se ele cai. Porque aquilo, todo mundo cai, todo homem cai. Por que ele não vai cair? Acho que o Satanás pode dizer, por que ele não vai cair? Ele vai cair. É. Mas caiu com burros na gata. Bom. Jesus foi resistente até o fim. Jesus foi persistente até o fim. Então, por isso que aqui o meu estudo ele diz isso. Antes de qualquer milagre, Jesus recebe a afirmação do Pai. A identidade precede a atividade, ou seja, a identidade, quem é Jesus Cristo. O ponto focal de Jesus Cristo é saber quem ele era em Deus. E hoje, nos dias de hoje, para a nossa vida, não deixe que qualquer pessoa faça você duvidar de quem você é. Hoje em dia, a sociedade ela quer impor que tem várias coisas, vários jeitos, várias maneiras. Mas Deus selecionou só um jeito só. E esse jeito tá aqui, ó. Tá revelado aqui. Ou a gente se amolda a esse padrão, ou então não dá certo, não. Não trabalhe para ser aceito por Deus. Trabalhe porque você já é aceito por Ele. Somos aceitos e escolhidos por Deus. E isso é a nossa diferença. Somos separados. Somos como Jesus. Não temos a mesma autoridade que Ele, mas Ele nos dá poder. No nome dele temos autoridade e temos poder. No nome de Jesus. Segundo a vontade de Deus. E quando a gente entende isso, fica mais fácil. Ou fica menos difícil, vamos dizer assim. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconhece a natureza sacrificial de Jesus. Jesus aceita este título sem hesitação, ou seja, ele entende que ele é o Cordeiro, que ele é o sacrifício vivo. Como dito nas mensagens da semana passada, Isaac seria o sacrifício vivo de Abraão, o anúncio do que viria em muitos anos depois, que é o que Jesus Cristo, o sacrifício vivo. Isaac seria esse sacrifício. Mas Deus proveu o cordeiro. E nos dias de hoje, Jesus é esse cordeiro. É esse cordeiro que foi dado em meu favor, em seu favor, para a remissão dos nossos pecados, para a redenção da nossa carne, para que possamos fazer aquilo que é certo mediante a vontade de Deus, e não a nossa própria vontade, mas sim a vontade do Pai. Aceite o propósito que Deus lhe deu, mesmo que envolva sacrifício pessoal, ou seja,
negar a nós mesmos, deixar de fazer a nossa própria vontade. Muitas das vezes queremos ir para a direita, mas é à esquerda que nós devemos ir. Muitas das vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas, quando sacrificamos em prol de Jesus, daquilo que Jesus quer para a nossa vida, se torna tudo mais fácil. Ou menos difícil, vamos dizer assim. Se hoje você está preso em alguma coisa, em algum pecado, em alguma ilusão, em alguma vontade humana sua, volte-se a Jesus. Ele pode te ajudar com seus pecados, com seus medos, com seus erros e te dar um novo direcionamento. Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No deserto, Jesus combate a tentação com as escrituras. Ele sabe que seu sustento é espiritual. Ele sabe que a palavra é o que sustenta. E no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, chega até aqui mais perto aqui para te dizer, tá passando por problema? Tá passando por dificuldade? A palavra de Deus é a solução. Busque manter-se alinhado com as Escrituras. Busque manter-se firme com Jesus. Jesus, ele sabia quem ele era. E Satanás, ele tenta na identidade. É na dúvida. Ele coloca ali, ó, a duvidazinha. Será mesmo? Não sei muito disso não, hein? Ele trabalha com a dúvida. Implantando dúvida. Ó, você não é bom. Você não consegue. Não vai dar certo. Ih, não deu certo para fulano, não vai dar certo para você também. Então, abre teu olho, crente. Abre teu olho, porque o que Deus tem para você e com você, ninguém pode tirar, a não ser você. Então, no dia de hoje, aprenda e entenda que o seu mestre te chama todos os dias para fazer a vontade dele e para viver a vontade dele, através das Escrituras Sagradas. Busque a Bíblia, busque as Escrituras, busque conhecimento através da palavra, para mudar-se a si mesmo, primeiramente, e depois mudar a todos que estão à nossa volta. Porque as pessoas vendo a nossa mudança, ou elas rapam fora, ou elas vão querer se juntar. Pô, que Deus é esse? Que Deus é esse que fez a Natália mudar tanto assim? Que Deus é esse que fez a Natália ser tão diferente assim? Ih, eu quero esse Deus aí é bom. Eu quero. E é isso. Em todos os momentos, dê glória a Deus das coisas que acontecem na sua vida. Pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas. Pelas não tão boas, a gente sabe que muitas das vezes é a nossa escolha, né? Aquilo que a gente escolhe para a nossa vida. E das coisas boas, cara, Deus, ele é bom para nos dar o que é bom. Deus, ele é bom, compassivo, justo, bondoso. No deserto, Jesus combate a tentação com a Escritura. A gente entende isso, que é a Escritura que faz com que Jesus, tudo que ele fala, ele vai lá. Mateus 4, pega Mateus 4 e lê do início até o fim. Principalmente na parte da tentação. Não só de pão viverá o homem, assim diz a palavra, assim diz o Senhor. E é isso, é a palavra de Deus. E ponto. Quando questionado ou tentado, sua autoridade deve estar fundamentada na palavra de Deus e não nas suas emoções. Jesus iniciou sua trajetória com clareza de que era o Filho de Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém, apenas obedecer ao Pai. A obediência foi a palavra-chave, o trunfo de Jesus. Fazer a vontade do Pai é o que moveu a Cristo Jesus. Não moveu só a outras pessoas, mas moveu a Cristo Jesus. A vida de Jesus é moldada pela obediência. Então, no dia de hoje, a palavra-chave de hoje é Jesus, o Filho obediente. Então, quando ele entendeu com clareza qual era o ministério dele, qual era o ministério dele, o que ele deveria fazer,
ficou mais fácil. Jesus é o alfa e o ômega da história. Ele é o Deus que te ama a ponto de morrer por você, o amigo que te compreende e o rei soberano que voltará para buscar a sua igreja. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 15 e 16. E para você? Quem é Jesus? Faça essa autoanálise de quem é Jesus, o que ele representa na sua vida. Veja se você tem renunciado sua carne e suas vontades em prol da vontade dele. Assim como ele veio e sacrificou a sua carne em prol da vontade do Pai para o nosso resgate. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda, Senhor. Perdoe nossos pecados e nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a entender a nossa identidade. Que nada e nem ninguém abale quem somos em Cristo Jesus e o que vamos obter, o que vamos receber através da palavra. Muito obrigada, Senhor, por nos mostrar qual é o teu caminho, qual é a tua verdade, o que o Senhor deseja para a nossa vida. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, ajuda-nos a sermos melhores para ti. Tome o meu dia nas tuas mãos, o nosso dia em tuas mãos e dirija nossas vidas. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.